A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Hoje, o Bíblia em Foco de hoje, vamos falar sobre o profeta Naum, o seu ministério e a sua vida. Logo depois da vinheta. Quem foi o profeta Naum? Naum foi um profeta que profetizou cerca de 660 anos antes de Cristo. Naum significa consolador, porque ele trouxe uma consolação para o povo de Judá. Naum veio de uma cidade com o nome de Elcos. Por essa razão, na Bíblia, ele é chamado de Naum ou Elcosita, porque ele veio da cidade de Elcos. O que era a cidade de Elcos? Era uma cidade tão pequena, tão anônima, que não está inclusa nos mapas geográficos da Bíblia, porque era uma cidade anônima. Logo, entendemos então que Naum foi um profeta que foi levantado por Deus do anonimato, assim como também o profeta Elias. O tema central do livro de Naum fala sobre o julgamento de Deus contra Nínive e a libertação de seu povo. O segundo tema central do livro do profeta Naum é Deus protege seu povo em meio às aflições. O capítulo central do livro do profeta Naum é o capítulo 1, onde Deus descreve os princípios ou os principais julgamentos divinos que resultaram no decreto de Deus sobre a destruição de Nínive, a capital da Assíria, e a alegria de Judá por sua libertação. O profeta Naum decretou, profetizou a destruição de Nínive por causa de sua rebelião, por causa de sua arrogância contra o povo de Judá, o povo de Deus e as demais nações circunvizinhas. Então, o profeta Naum, ele profetiza o juízo de Deus sobre essas nações, que usou de arrogância, usou de rebeldia e, por ser uma nação arrogante e também uma nação muito carrasca e muito maldosa. Então Naum, ele profetiza e decreta o juízo de Deus sobre essas nações. E as lições práticas que tiramos do livro do profeta Naum é que Deus é um Deus zeloso e vingador. A segunda lição prática é que Deus é compassivo e poderoso. A terceira lição prática, tirada do livro do profeta Naum, é que Deus é a nossa fortaleza. E também a quarta é que Deus castiga aqueles que não se arrependem. A quinta lição prática, ao culpado Deus não tem por inocente. E a sexta lição prática é: não importa quantos estão contra nós, Deus fará justiça. Então essas são as lições práticas do livro do profeta Naum. No capítulo 1, Deus anuncia o seu juízo contra Nínive, que era o império mais potente e poderoso da época. No capítulo 2, o profeta Naum anuncia o cerco de Nínive. E no capítulo 3, Naum, ele decreta por Deus a condenação, a destruição do povo de Nínive. O povo de Nínive, na pregação de Jonas, se arrependeram e Deus perdoou e não entrou com juízo. Mas agora, na época de Naum, o povo de Nínive, dessa vez, não quis se arrepender,
por isso que Deus anunciou e cumpriu com a condenação de Nínive. E o livro do profeta 1 é muito importante porque fala sobre o juízo de Deus. E você sabe que você, ao ler o Antigo Testamento, você lê ele já colocando Cristo como centro. Ou seja, quando você lê o Antigo Testamento, você já lê visualizando Jesus nele. Então, se o livro do profeta Naum fala sobre o juízo de Deus contra Nínive e as demais nações, isso quer dizer que isso descreve, isso simboliza o julgamento de Deus que virá futuramente contra as nações da terra. Sim, um dia Deus fará juízo às nações da terra. E esse juízo de Deus se aplica na grande tribulação e também na condenação eterna, que é o lago de fogo que foi preparado para o diabo, Satanás e seus anjos, os seus comparsas e todos aqueles que se rebelaram contra o Evangelho de Cristo Jesus. Todos aqueles que não aceitaram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo no seu coração. Então esse foi mais um Bíblia em Foco. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.